Olá, boa tarde. Estamos começando a nossa segunda live da série de lives com pais que têm filhos no currículo. E a gente está muito feliz de fazer essa série. A gente sabe da importância de falar sobre parentalidade, não só de maternidade. A gente sabe da importância da relação dos vínculos afetivos de pais com seus filhos e da importância das empresas e da sociedade de todo mundo entender que filhos não é um assunto só de mãe, é um assunto de todo mundo. E para a conversa de hoje eu tenho o prazer de receber o Leandro, da Fordere. Tô aqui já começando a falar, porque esse vídeo já fica gravado no Instagram. Então a gente está começando a nossa série de lives com pais que têm seus filhos no currículo. Gente, é claro que esse assunto não é um assunto para a gente falar só em data comemorativa, mas é evidente que agosto se aproxima e o tema fica muito sensível e as empresas olham para esse lugar, as pessoas começam a falar de pai, mas é evidente que esse não é um assunto para acontecer só em datas comemorativas. A gente sabe que no Brasil a gente tem 6 milhões de crianças sem pais no RG. Então, paternidade no Brasil, infelizmente, ela é facultativa, ela é uma escolha e a gente está aqui para falar sobre esses assuntos. O Fordere, que é o Leandro, já chegou, então sejam todos muito bem-vindos para essa conversa de paternidade tão urgente, tão importante. E eu vou trazer aqui, dar um oi para todo mundo que está chegando. Se vocês quiserem mandar perguntas, se vocês quiserem mandar comentário, sugestão, posso te chamar, Lê? Vou te colocar para dentro. O Leandro entra, na última a gente teve um probleminha e eu não consegui trazer o Marlon para aqui para dentro, mas nessa live então é especial, porque a gente vai estar trazendo uma série de lives sobre paternidade. Para mim, é um assunto especialmente sensível, no meu caso. Eu perdi a minha mãe muito cedo, o meu pai é um pai, anos 90, não preciso revelar a minha idade, mas meu pai é um pai que, numa época em que pais não iam buscar na escola, pais não estavam presentes nas reuniões escolares, o meu pai esteve muito presente na minha relação. Oi, Pri, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vão chegando, que o assunto hoje é sobre paternidade. E eu quero conversar com o Leandro, que eu estou esperando o Lê entrar aqui, ver se dá certo, para que a gente troque essa conversa. Bom, para vocês que estão chegando e não conhecem a Filhos no Currículo, gente, de novo, olha, vou te falar, Instagram, vou te contar uma história. Fiquem aqui, gente, me mandem força, coragem, sabe? Resiliência, flexibilidade cognitiva, paciência, tolerância, tudo que a gente tem que desenvolver quando a gente se torna pai e mãe. É o que a gente precisa para fazer uma live aqui nesse Instagram. Lê, tá me ouvindo? Tô te escutando, e você? Apareceu, não acredito, que bom. Sabe por quê? Deixa eu te contar a minha Ah, alegria. Na última semana, eu fui receber o Marlon para uma live e não entrou de jeito nenhum. E ele nossa, não entrou. sério? Foi tipo, começou como um podcast e ele ficava só com a voz, até que eu desisti dessa história e ele acabou não conseguindo entrar, enfim. Mas que bom que você está aqui. Estou feliz de te receber aqui na Filhos no Currículo. A gente já se conhece, a gente já esteve juntos em alguns eventos, a gente faz trabalhos juntos, enfim. Eu estava fazendo uma abertura aqui e achei importante recuperar, porque é claro que a pauta paz está sensível, estamos chegando no mês de agosto, um mês que as atenções se voltam para esse assunto, e que a gente sempre acreditou que não deveria ser apenas nas datas comemorativas, mas É, que a gente não pode negar que as datas comemorativas podem ser uma maneira da gente sensibilizar o assunto,
né? Com certeza. Que bom que a gente possa trazer esse tema para dentro das empresas, para dentro desses assuntos aqui no Instagram, nas redes sociais. Mas eu queria muito que você se apresentasse aqui, contasse um pouco do Leandro para a gente entrar aí nas nossas perguntas. E quem quiser mandar perguntas já para o nosso querido participante aqui da live, podem mandar, por favor. Vocês estão me escutando bem? Legal. Boa noite já, né? Sei lá, boa tarde, né? Vamos dizer isso. Meu nome é Leandro, sou pai afetivo do Vini e fundador da Fordere. Eu escutei a Camila falando de quem foi criado na década de 90, né, cara? Eu também fui criado na década de 90 e como qualquer outro rapaz que nasceu na década de 90, nasceu não, né? Fui criado na década de 90, eu não, eu não fui educado para ser pai, né? Então, assim, a Forded não é um sonho de criança, né? A paternidade foi um susto que eu levei há 8 anos atrás, quando eu tomei uma paulada no meio da cabeça e descobri que eu não tinha o menor preparo para cuidar de uma criança. Assim. E eu até sempre conto essa história porque ela é verdadeira, né? Que assim, o Vinícius não é meu filho biológico, ele é filho ele é filho da primeira relação da minha ex-esposa. Eu brinco que para explicar minha configuração familiar eu preciso de um infográfico. Até o final do ano eu faço um infográfico para explicar a nossa configuração familiar. E hoje, mesmo separado há 2 anos já, eu acho, da Mariana, que é a mãe biológica do Vinícius, eu ainda participo totalmente dos cuidados dele. Eu sou o que tem a relação paterna, né? A paternagem é minha. E eu lembro que quando o Vinícius todos nós fomos morar juntos, né? Na mesma casa, então era toda uma configuração familiar nova para o Vinícius, né? Nova escola, novo quarto, nova dinâmica. Então, óbvio, o Vinícius teve muita dificuldade para dormir. E eu sempre fui eu que gostei de colocar o Vinícius para dormir. Sempre fui eu que gostei de fazer essa atividade. Gosto até hoje, apesar que ele já é um pré-adolescente de 12 anos, já estou numa nova fase já de relação. E num desses desesperos de madrugada, né, que quem é pai e mãe sabe, né, o Vinícius, eu apelei para o Google, assim, o Vinícius não conseguia dormir, e numa terça-feira, às 4 horas da manhã, eu falei, Jesus, eu preciso ver como que coloca uma criança de 4 anos para dormir. E aí eu fui no Google e digitei como colocar uma criança de 4 anos para dormir, isso há 8 anos atrás, não é na década de 60. E há 8 anos atrás, eu fui até a quinta página do Google, que me mostrou, sei lá, 35 milhões de opções de resposta, e nenhuma delas era para homem. Nenhuma. Eram todas assim, queridas mães, 5 dicas para ajudar mães a colocar seus filhos para dormir. Mamãezinha, mãe, querida mãe, você mulher. Nenhuma envolvia pai, nenhuma envolvia homem. Eu falei, não pode ser. Eu não acredito que eu, com 20 e poucos anos, graduado, pós-graduado, não tenho competência para colocar uma criança para dormir, né? Então, ali naquela madrugada, houve o meu primeiro incômodo, assim, sabe? Eu falei, será que tem mesmo, assim, o peso do gênero, né, de cuidar de uma criança? Será que tem coisas de mulheres? Será que tem coisas de homem? Então esse anseio que hoje, né, que começou como um anseio pessoal, né, de entender, de tentar suprir a minha falta de preparo de pai, né, em 2016 a gente formalizou a ForDad como uma plataforma que produz conteúdo e conhecimento sobre paternidades e masculinidades, porque também nesses últimos anos a gente descobriu que não tem como falar de paternidade sem falar de masculinidade. Porque nós, antes de sermos pais, nós somos homens. E ambos são uma construção social. Então, e a forma que a gente performa a nossa masculinidade também vai influenciar a forma que a gente performa essa paternidade. Ou essa paternidade que nos é ensinada, né? Que homem não é afetuoso, que pai não tem que tomar, não sabe cuidar, que certas coisas são feitas da mãe. E a gente sabe hoje com muita tranquilidade, né? Tem muitos estudos científicos que comprovam isso, e não há nada na biologia, por exemplo, que impeça o homem de cuidar. Então, se homens não estão exercendo esse papel de cuidado hoje, em 2020, é por causa de uma construção social. É de uma educação machista, que, como que você falou, torna a opção do homem ser pai facultativo.
né? Assim, a mulher não tem essa escolha, né? O homem pode pensar em exercer ou não a paternidade, porque ele não vai ser nem socialmente julgado, talvez, né? A mulher não, a mulher já tem essa sobrecarga mental, social, moral, psicológica de assumir a maternidade, né? Então, a Forded nasceu dessa necessidade, assim, dessa necessidade de desconstruir os homens. E nessa desconstrução dos homens, a gente tem visto que a paternidade tem sido o principal gatilho de transformação. Não que essa transformação seja automática e seja mágica, tá? Mas é uma oportunidade, a gente tem visto que é uma das principais janelas de oportunidade de a gente tentar fazer os homens a reavaliarem essa educação mais machista ou essa performance de masculinidade mais tóxica, que não faz bem para ninguém, né? Não faz bem para eles, não faz bem para as crianças, não fazem bem para as companheiras. Então é isso, assim. Então a minha história como pai é essa e onde fez nascer a Forded. Lê, eu te escuto falar e a Filhos, de fato, né? Acho que você conhece bastante da minha história, mas quem aqui não me ouviu, a Filhos no Currículo, ela veio muito motivada de uma história pessoal, que não é uma história minha, é uma história de muitas mulheres, da saída da mulher, porque eu me pedi demissão grávida, do meu segundo filho, e eu achava que não era possível, porque eu tinha mudado tanto, e eu tinha tantas demandas depois que eu me tornei mãe, e de fato que eu entendi que com a minha maternidade tão idealizada, porque eu perdi minha mãe muito cedo, e eu tive a presença do meu pai muito forte. Para mim nem era um assunto essa história de pai, sabe? Eu até idealizei o pai dos meus filhos, na verdade. Porque é complicado isso. Eu tive um pai que ficou viúvo aos 30 anos, com duas filhas muito pequenas. Eu não tinha 4 anos. A minha irmã não tinha 2 anos. Então, imagina, né? O meu pai ficou nesse lugar, ele que ia na escola, ele que ia nas reuniões em muitos momentos, né? Então, eu lembro das mães, até das minhas amigas falarem, meu pai era o bonitão ali que ia, sabe? Aquela coisa, porque era tão fora de uma realidade. Então, a história da paternidade, ela também está intimamente ligada com a minha história pessoal. Só que a história da transformação dos filhos, a gente sempre acreditou que é um convite para todo mundo crescer. Ocupar esse lugar de adulto, ocupar esse lugar de líder da sua casa, da sua vida e de desconstruir algumas coisas que a gente carrega da nossa infância. E isso também é para as mulheres, porque a gente sabe que a gente precisa desconstruir vários vieses de controle, de perfeição, de que o homem realmente não é capaz ou que às vezes a gente importa algumas temáticas assim, aquilo é meu, né? Mas ninguém conversou que aquilo era meu. Isso não foi acordado. As próprias empresas, quando elas colocam benefícios para mulheres e não colocam para os homens, elas reforçam a ideia, né? E a gente vai falar ainda um pouco sobre isso, que eu quero te ouvir desse lugar, do trabalho da Fordere, como você tem ido dentro das empresas trabalhar com esse tema, né? E eu sei que não é só nas empresas, você faz um trabalho também muito ativo no sentido de legislação e de mudança mesmo, Sim. de construção. Então, quero te ouvir, assim, que passos enquanto homem a gente pode dar na pessoa física e na pessoa jurídica, assim? A Forded, na verdade, quando ela nasceu de fato, ela nasceu de uma necessidade de a gente formalizar o trabalho de advocacy mesmo, que é você tentar articular políticas públicas, né? Porque, mais uma vez, há 8 anos atrás, quando eu pesquisei no Google como colocar uma criança de 4 anos para dormir, não encontrei nada para mim, que aí eu comecei a tentar ver, por que os homens não estão nessa história, né? E aí eu comecei a ver como há um conjunto de fatores, né? Assim, eu sempre falo uma frase que eu gosto, que assim, como que é? Ser pai é fácil. Não, tornar-se pai é fácil, difícil é sê-lo. Porque é verdade, porque há um conjunto de fatores que vem desde uma cultura machista da sociedade civil, desde uma falta de preparo das empresas e desde uma falta de políticas públicas do governo que impede o homem de fazer isso. E aí eu sempre gosto de fazer essa provocação. Num país onde o carnaval é maior que a licença paternidade, tem alguma coisa errada. Não é? Assim,
A gente tem, aqui em São Paulo, por exemplo, eu posso falar de São Paulo, a gente já tem 15 dias, 20 dias de carnaval, e a gente está discutindo 5 dias, porque a licença paternidade no Brasil ainda é 5 dias. Sim, só para empresas tem cidadãs, né? isso. Eu assim, eu acompanhei a implementação desse projeto de lei em 2016, e para mim o que mais me chateia, que eu acho que foi infelizmente não foi uma vitória, mas não tão grande quanto eu gostaria, primeiro, os 20 dias ainda é um pouco dia, mas foi um passo, mas para mim é o fato de ser facultativa essa escolha, cara. Sabe, o homem ainda pode escolher só 5 dias de licença paternidade. E você permitir que ele faça essa escolha, e a gente sabe sobre a pressão da sociedade, sobre a pressão de julgamento dentro do trabalho. É óbvio que tem empresas como são clientes da Forded que oferecem licença paternidade de 40, 180 dias, mas 3%, mas 3% dos homens tiram. Sabe assim? Porque a palavra único provedor, ela também está intimamente associada ao homem. Só que nenhuma mulher vai conseguir ser provedora ou dividir as contas se ela não trabalhar para que isso aconteça, né? Então, é uma bola de neve, assim, como que você tira e como você sai. Como você... E o problema do provedor é que o provedor, ele está ligado diretamente à masculinidade do homem. A gente precisa mostrar para o homem que ele não ser o único provedor não diminui a masculinidade dele. Você entendeu? É assim, pelo contrário, tira essa carga dele, e tem uma pesquisa que a gente fez no ano passado, junto com o Promundo, e mostra, e eu acho que 48% dos homens, foi uma entrevista com mais de 20 mil pessoas, que 48% dos homens gostariam de não ser o único provedor, mas eles têm medo de sentir a pressão de ser socialmente o único provedor, sabe? Então, olha que engraçado, né? A gente vive numa sociedade machista onde está o homem sofrendo e a mulher sofrendo, só que os dois não estão se unindo para lutar pela igualdade de gênero, né? Eu falei esses dias, a gente fez um webinar, a gente é signatário da ONU Mulheres, né? E a gente fez, há 2 semanas atrás, um webinar na ONU Mulheres falando sobre isso, a importância da inclusão dos homens na igualdade de gênero. A igualdade de gênero hoje não é só um tema só debatido. Na minha opinião, ele é o único caminho para a gente conseguir uma sociedade mais justa, pacífica e economicamente sustentável. Quando a gente pega um dado do Banco Mundial ou do Fórum da Economia dizendo que se só no Brasil a gente igualasse o salário de homens e mulheres, só isso, vamos falar só isso, a gente teria 380 bilhões de dólares injetados na economia brasileira. Então, assim, por que não começa amanhã, então, igualar o salário? Então, assim, se é por questões financeiras, então, eu acho que a gente não tem mais argumentos, né? Para provar que a igualdade de gênero é o futuro. Então, Mas aí eu entro com uma ponta que eu acho, e aqui vou falar especificamente do meu lugar, da onde eu falo, né, de privilégio, branca, hétero, desse lugar aqui de recorte, que é muito importante a gente sempre saber de onde eu estou dizendo, do lugar que eu falo, o trabalho muitas vezes é fuga. O trabalho é muitas vezes fuga para o homem. Porque na hora que você divide as tarefas de casa, entre aspas, né? Vamos falar de divisão de tarefa de casa aqui. E aí você fala, eu dou o dinheiro. E você arca com todo o fundo emocional da casa. Porque assim, criar um filho, e a gente está aqui falando de paternidade, né? Como transformação dessa masculinidade, como possível gatilho de transformação. Quando você olha para isso... Eu vejo vários assuntos, porque olhar para a paternidade é olhar para a sua infância, olhar para a maneira como você se relaciona com o outro, é olhar o chorar, é olhar a sensibilidade, é ser um líder, que você é um super autoritário, que você grita, que você bate, e aí você vê aquilo no espelho e fala, eu não sei falar com uma criança pequena. Ele não me respeita, ele não me obedece, porque a gente tem esse conceito, né, de que o que a gente espera do outro é o poder, né, que eu tenho que ter o poder sobre o meu filho. Poder, né? E que, portanto, essas crianças não me obedecem, e os pais hoje reclamam muito, hoje eu estudo sobre parentalidade, eu falo sobre esse tema, as pessoas têm muito essa aflição de meu filho não me obedece, como esse é o caminho como se essa fosse a nossa tarefa enquanto pais e mães,
criar crianças que se comportem de acordo com o que a gente quer. Então a gente vai nessa linha de obedecer, obedecer, obedecer. Os homens se veem numa situação assim, eu não tenho respeito aqui do meu filho não me quer. Eu vejo muitas queixas, do meu lugar, da onde eu tô falando. E esse homem, cara, é melhor ele ficar no trabalho. Ficar em casa dói. Ficar em casa é ruim. Porque os filhos não é só flor, gente. Não é só gostoso se relacionar com o filho. O filho é um convite para a gente crescer, e é o que a Filhos no Currículo fala sempre, mas é um convite nem sempre gentil. É um convite que exige esforço, que exige suor, que exige olhar para as feridas, né? E aí, por isso que pode ser uma grande transformação para esse homem também, né, Lê? Você falou de um ponto muito bacana, e eu sei que você estuda bastante parentalidade positiva, essas outras formas, e eu também, e você talvez concorde comigo, assim, e a pandemia eu acho que talvez trouxe essa oportunidade, não sei para todo mundo. Mas, assim, uma outra coisa que a gente tem que ressignificar, independente de gênero, né? Então, assim, independente de paternidade e maternidade, a gente tem que ressignificar o papel do cuidador. E olha que interessante, né? Primeiro, mostrar que paternar e maternar, isso quer dizer, criar uma criança, é empreender uma vida, entendeu? Então, assim, você estuda 4 anos numa faculdade, 2 anos numa pós-graduação, aqui lá mais uns 4, 5 anos fazendo cursos aleatórios, EAD, não sei o quê, e você não fez preparo nenhum para ser pai e ser mãe, e você acha que você vai tirar de letra? Sim, não é, sabe? É isso que eu acho engraçado em algumas... Mulheres não, que vocês mulheres têm uma educação, mais uma vez, que tem o cuidado como ingrediente em todos os momentos, né, da sua vida. Mas o homem não. Se a gente pega, por exemplo, no meu lugar de fala, né, como a gente acabou de falar, né, homem, branco, hétero, cis, de classe média, o homem ele é cuidado grande parte da vida pela mãe, e depois a mãe passa o bastão para a esposa. É mais ou menos isso. E em nenhum momento da vida o cara cuida dele, sabe? A gente teve essa brincadeira, a gente falou sobre conversas de bastidores, por exemplo, com meu pai, né? Meu pai hoje é um homem de 65 anos, que nasceu na década de 50. Que é isso, assim, hoje sente o preço de uma pessoa que não soube lidar com carinho e cuidado com ela mesma. Porque ela nunca teve na sua educação a palavra cuidado. E o cuidado, na minha opinião, hoje, e eu tenho evoluído muito nessa pandemia, e para mim ela é um grande ingrediente para a gente solucionar grandes questões complexas da humanidade hoje. Se você for ver bem, quais são os países que estão tendo resultados positivos no combate contra a pandemia? São países que são liderados por mulheres. Uhum. Mas aí a questão não é gênero. Elas não estão liderando porque elas são mulheres. Elas estão liderando porque elas são mulheres. E na educação, elas têm uma coisa que nós homens não temos, que é o cuidado nas coisas. É o cuidado de tomar decisões. É o cuidado de considerar o ser humano e as pessoas na hora de um planejamento estratégico. Quando você pega homens, por exemplo, que não têm essa relação afetiva com o cuidado com o ser humano, tomam decisões equivocadas e que pode colocar a vida das pessoas em risco. Então, por isso que eu gosto de falar que quando o homem ele se torna, ou ele começa a exercer uma paternidade afetiva e cuidadora e participativa, há uma transformação da sua masculinidade e há uma transformação dele, inclusive até dentro da empresa, na relação com as suas colaboradoras, com as suas colegas de trabalho, com os seus colegas de trabalho, porque ele consegue, da mesma forma que eu, quando me vi pai, eu comecei a me questionar da forma que eu me relacionava com tudo, da forma que eu me relacionava socialmente, da minha relação familiar, da minha relação de consumo, da minha relação com o planeta, né? Assim, eu não reciclava antes de me tornar pai. Agora eu reciclo, porque, pô, eu não posso estragar o mundo com meu filho, sabe? Então, é esse nível de maturidade que eu acho que os homens podem começar a ter e evoluir quando exerce essa paternidade de forma mais cuidadosa, né? Eu acho que você trouxe o termo do cuidado e, de novo, né, tem umas pesquisas que mostram que a palavra cuidado ela foi intimamente relacionada às mulheres e o provedor aos homens, né? E a gente está falando aqui do cuidado como algo do feminino, mas a gente sabe que homens não é uma questão de gênero, feminino e masculino todo mundo tem, né? São as forças que a gente tem. Então, assim, claro que a gente vai precisar desconstruir
vários vieses, e um deles, inclusive, em relação à licença, só voltando ao tema da licença, e aí a gente continua, é que os homens são mais adoecidos. De fato, por não ter o cuidado, os homens se afastam mais do trabalho. Eles têm mais o quadro de depressão, suicídio, alcoolismo, drogas, jogos, vícios. Esse tipo Vamos de ver. coisa, você tem esses dados que eu sei, mas eu tô É, dizendo, a gente deixa eu ver se eu sabe acho. que o afastamento do homem no trabalho, então assim, porque a mulher é tão prejudicada por conta das licenças, maternidades e paternidades, que é um episódio na carreira da mulher, vamos dizer assim, é um capítulo dentro de uma carreira, e que a carreira ela é transformada pelos filhos. A gente está falando aqui o tempo todo que quando você olha para essas questões, você fica mais humano, você fica mais resiliente, você fica mais empático, mais humano. Os homens se percebem muito mais humano, né? Um líder que olha para o lado e quando é questionado assim, que memórias ele quer deixar para o filho dele, qual é o legado, o que que significa, o que que ele está gastando, que valores ele está deixando para essa criança. Então, quando a gente olha para essas questões, a gente precisa fazer um trabalho conjunto de desconstrução dos vieses, homens e mulheres. Não dá mais para a gente falar. E a gente também sente, enquanto consultoria aqui, é claro que no nosso lugar a gente se conecta mais com mães e mulheres. Mas desde o começo, a nossa estratégia, e quando a gente criou a empresa, a gente falou: isso não é só de mulher. A conversa é sobre filhos no centro das transformações. Porque quando você tem um É. filho, ele, antes mesmo de ter filho, ele já gera uma transformação para um casal, para quem quer filho, para um marido, para uma questão de conta, enfim, por todas as questões. Então, o filho ele já é uma transformação antes dele existir, né? E ele pode vir de várias formas, né? Como adoção, como várias outras possibilidades que a gente tem aí do filho chegar na nossa vida. E ele gera transformações muito potentes. E as empresas que não estão olhando para isso estão perdendo a oportunidade de ter conversas riquíssimas de engajamento, de felicidade, de bem-estar, de transformação social, de mudar o cenário. Então, assim, a paternidade, ela pode ser um convite para esse homem olhar. E eu falo do lugar de filha de quem tem um pai, né, que eu contei já 1000 vezes aqui a história do meu pai viúvo que me criou, e a importância dos pais na vida das meninas, inclusive. Especialmente no homem que essa mulher vai se relacionar, É. né? Que ela tá entendendo como amor de pai. Que o pai ensina que é amor? É Você bater? que, É você gritar? que estudou parentalidade positiva, né? A gente estuda, quando a gente estuda educação positiva, a gente fala assim, né? Por que que a gente é contra a violência física, né? Para educar uma criança, bater? É porque quando uma criança apanha, ela pode começar a criar um viés inconsciente nela que quem ama também bate. Que E aí amor é depois na cuidado, fase né? que bater também é cuidado, que quem ama bate. E aí depois, na fase adulta, quando você passa por uma violência física mesmo com uma pessoa, você pode tender a passar pano, porque você fala, se meus pais que me amavam mais do que tudo na vida me batiam, né? Então bater não é uma violência tão grande assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é o que você falou, assim, não é cuidar, fazer esse papel de cuidador, né? Se a gente for tentar explicar o significado do conceito de parentalidade, é isso. É um conjunto de cuidados que envolve amor e limites, que são todos os cuidados que uma criança precisa para ter desenvolvimento cognitivo, autoestima, inteligência emocional e não sei o quê. E essa parentalidade não faz mais sentido, essa divisão de função paterna e materna, né? É um papel de um cuidador que ela precisa. E por isso que a paternidade e a maternidade têm que andar tão lado a lado, né? Porque a criança precisa de um papel de um cuidador. E só para a gente voltar quando você falou de como a paternidade participativa pode impactar na saúde do homem, como isso pode impactar financeiramente as empresas, né? 83% das mortes por homicídio e acidente de homens são de homens. Os homens vivem 4 vezes... Não, o índice de suicídio entre homens é 4 vezes maior que o das mulheres.
e os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. Então, assim, isso gera impacto financeiro nas empresas. Os homens estão se adoecendo, estão se matando, estão gerando despesa e custos financeiros, não só privados, mas públicos e sociais, né? Então, isso são indicadores não só financeiros e econômicos, são indicadores sociais. Os homens estão se matando, estão se violentando, estão violentando outras pessoas, inclusive mulheres e crianças. Então, como que a gente pode introduzir aos homens esse conceito de cuidado, esse conceito de amor, esse conceito de afeto? Mais uma vez, como no início da live a gente falou, a principal janela de oportunidade tem sido falar sobre paternidade, que é mostrar para eles que dá para exercer esse papel de cuidador sem ser autoritário, sem ser violento, né? Eu que gosto muito de comunicação não violenta, eu gosto muito do que o Dominique fala, que comunicação não violenta não é comunicação passiva. Pelo contrário, o conflito tem que existir. Eu só não preciso usar como ferramenta para solucionar esse conflito a violência. Existem outras formas, né? Inclusive, então, em conflitos com crianças, né? A gente não precisa usar essas ferramentas da violência para resolver os conflitos nossos pessoais com nossas crianças. E outra coisa muito interessante que você falou, que a gente tem que começar a desmistificar e ressignificar, é a relação de poder de nós adultos com crianças, né? O Vinícius, ele é o meu filho, mas eu não posso desconsiderar ele como sujeito, né? Ele é uma pessoa diferente da minha. E só quando eu aceitar que ele é um ser humano diferente de mim, é que talvez a nossa relação seja mais saudável, né? Eu acho que uma vez eu vi você falando isso da relação de você com a sua filha, sabe? E é verdade, são formas diferentes, nossos filhos são diferentes de mim. Eu sou obsessivo virginiano e meu filho é um pré-adolescente aquariano, sabe? Ele vai ser diferente de mim e a nossa relação vai ser melhor, a nossa comunicação vai ser melhor se a gente respeitar isso como ser humano. Eu respeitá-lo como ser humano e ele me respeitar como ser humano também. Eu acho que o que você trouxe me despertou. Eu estava com o livro aqui do lado, por isso que eu vou mostrar. Esse livro que é maravilhoso também, de comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que é Criar Filhos Compassivamente. Você leu esse? Maternagem e paternagem na perspectiva da comunicação não violenta. Eu não li ainda, assim, mas ele está na minha... Na minha lista. Porque a primeira coisa que ele fala, eu vou só trazer para vocês, porque assim, faz tanto sentido o que você tá falando, que eu falei, não é possível, o livro tá aqui, do meu lado, a gente não combinou, então eu vou falar. O perigo da palavra filho, se ela for usada para sugerir um tipo diferente de respeito, diferente daquele que teríamos por alguém não rotulado como filho ou criança. Então, é exatamente isso que você disse. Então, quando faz um exercício de que, por ser filho, então, por ter essa nomenclatura, esse rótulo, eu posso tratar ele diferente do que eu trataria com qualquer outra pessoa. E é muito mais fácil a gente desumanizar alguém pelo simples fato de ver essa pessoa como meu filho. Como se a gente tivesse essa autorização. Então, assim, eu super recomendo. E ele fala sobre essa lição de humildade, que a gente não consegue fazer com que os outros façam aquilo que a gente quer. E eu acho isso incrível, porque a gente faz, só porque eu estava aqui, o que a gente faz é fazer os nossos filhos se arrependerem de terem feito algo contra o que a gente mandou. Mas a gente não consegue que eles façam o que a gente queira. Então, a lição de humildade é que a gente não controla. E esse lugar de poder... E aí aqui, assim, podemos falar 1000 horas sobre esse tema. E a comunicação não violenta e a questão da permissividade e autoritarismo é um tema que a gente leva direto para todos os nossos eventos. Por quê? As pessoas confundem muito que... primeiro, que você vai rasgar o teu passado. Então, se você teve uma educação que o seu pai te bateu, te pôs de castigo, as pessoas tendem a falar, mas funcionou, eu tô vivo até hoje, eu sobrevivi, eu sou um homem de bem. E aqui ninguém tá falando sobre rasgar o passado. A gente está falando sobre formas de se relacionar possíveis para esse momento, como você quer fazer diferente na tua história. Né? Como você quer criar uma relação de respeito, de confiança, de vínculo, que é o que a gente deseja. Então, assim, ninguém está falando para não honrar a tua história de família e o que o seu pai fez com você. Porque você é o que é graças a essa história. Graças a essas histórias. Mas você tem o livre-arbítrio e o poder de fazer novas escolhas e de se transformar, porque tem uma nova vida que confia que você vai mostrar para ele o que é bom, o que é certo, o que é belo,
o que é bonito, o que é verdadeiro, o que é justo. Então você tem dentro de você, assim, a maior audiência que você pode ter na sua vida. Porque as crianças, elas estão assistindo a gente. Você entende? Então, assim, é muito importante a gente olhar para esse lugar que é uma possível transformação pessoal. Como que a gente ocupa esse lugar de adulto sem ser autoritário, sem ser... E daí, o oposto de autoritário não significa que você é 880, gente. Existem Não, milhares de caminhos. E o que você falou, né? O erro e o desafio e o conflito, eles fazem parte de todas as relações humanas. inclusive da aprendizagem, né? Inclusive da aprendizagem, porque a gente não está buscando ser perfeito. Mas aí, quando a gente abre espaço para falar com os homens, e aí eu quero agora uma pergunta pessoal, assim, Camila, quero te falar. A gente está cuidando para que, desde quando a gente criou a empresa, a Filhos no Currículo, a gente traga homens para a conversa. Ainda assim, os nossos eventos, quando fala de filhos, não vai nenhum pai. Os homens não vão. Como é que a gente fala com a liderança? O papo tá muito fofo para quem quer ouvir esses assuntos. Eu sei que tem um monte de pai que tá legal, que tá ouvindo, que tá interessado. Eu sei disso, eu vejo isso acontecer, vejo movimentos incríveis, vários pais aqui nas redes sociais, e mesmo nas empresas, né, que vêm nos nossos programas de gestante, que vêm nos nossos, em parcelas muito menores para as rodas de conversa. Como é que a gente chama, convida e traz essa conversa para os homens? Ó, vamos lá. É a pergunta de $1 milhão, né? Assim, mas vamos lá, calma que eu vou responder. Assim. Quem quiser que está ouvindo aqui também tiver sugestão, como a gente fala com quem não quer falar desse assunto? Primeiro de tudo, assim, quando eu já falo com homens há 4 anos e eu posso falar assim, eu não encontrei ainda, não é uma mágica, né? Porque o fato de eu falar com homens como eu te falei, a gente está tentando brigar contra milênios de uma construção social. É milênio, não é anos ou décadas, são milênios de construção social. E de uma desconstrução social que está dentro de mim também. Porque se eu vacilar, eu termino essa live agora e escorrego aqui agora, né? No meu quarto, sabe? De um comportamento machista, de um comportamento autoritário. Porque, como eu te falei, está muito enraizado, cara. E não é só enraizado na educação. Ele está referenciado em tudo. Ele é nas campanhas publicitárias, eles estão na novela, eles estão nos filmes, eles estão em tudo. Eles estão nas histórias em quadrinhos, quando a gente passou assim, falando ainda que está nos elogios, quando você elogia ainda que uma menina é uma princesa e o rapazinho é um aventureiro, só o fato desses 2 elogios, você já criou viés neles que vai impactar talvez a menina não fazer tecnologia, sabe? Ela não ser uma astronauta, de repente. E o garoto não ser um artista, sei lá, um musicista, porque ele gostaria de ser. Então, assim, então é complicado. O que eu normalmente falo, né, e trabalho com as empresas e falo isso para as pessoas, é que a forma de se comunicar ela é diferente. Porque a forma de comunicação ela só gera transformação e engajamento se na comunicação tiver o sentimento de pertencimento. E eu vou falar de uma coisa básica. Então, por exemplo, vamos falar para falar sobre racismo para negros é de uma forma, para falar sobre racismo para brancos é outra. Porque eu tenho que falar de racismo para os brancos se sentirem pertencentes à temática. E os homens é a mesma coisa. Para a gente falar de cuidado, de paternidade, de criação para os filhos com homens, a gente tem que gerar uma comunicação que, primeiro, que gere incômodo, porque vai gerar, e o incômodo não é ruim, né? Freud fala que o incômodo é o que faz a gente se mexer, né? Isso é uma outra coisa que a gente deve ressignificar, é a palavra incômodo. O incômodo não é ruim. O incômodo é o que faz a gente mexer. É sair da zona de conforto. Então é a comunicação, assim, se comunicar tem sido a principal forma de engajar homens. Agora, por exemplo, lideranças, né? Cara, e outra coisa que você falou que é o nosso desafio, na verdade, desde quando a Fordet nasceu, é assim, a gente tem que transformar na cabeça das lideranças que
A nossa temática não é fofa, a nossa temática ela é fundamental. E isso eu tenho aprendido. Eu acho que a gente já se falou isso o ano passado e eu lembro de ter comentado isso com você. Falei, olha, cara, o meu desafio é transformar a Forded de fofo para importante. Hoje, o meu desafio é transformar a Forded de importante para fundamental. É Porque fofo, essencial mesmo. porque fofo, as pessoas só batem nas costas. E eu não quero ganhar prêmio de melhor pai do ano, porque eu nem sou. Importante é legal, mas as pessoas só falam, né? Ah, essa temática é importante, então vamos continuar falando. Mas só falar não gera transformação e não gera resultado. Agora, fundamental e essencial, isso sim precisa de um plano de ação para gerar resultado. É simples, é isso que eu falo com uma liderança. Quando eu tenho uma reunião para falar, putz, a gente quer implementar um plano de igualdade de gênero aqui dentro da empresa, eu sou muito claro, eu já falei, mas vocês já traçaram um plano de ação? Porque se for só roda de conversa e bate-papo de palestra para falar sobre igualdade de gênero como uma temática, isso eu tenho em casa com a minha família, eu tenho na minha roda de WhatsApp com meus amigos, sabe assim? Total. Dentro das empresas e dentro do Estado, do poder público, tem que ter plano de ação. É plano de ação mesmo, sabe assim? Qual que é a igualdade? Vai ter 50% de diretoras mulheres na sua empresa em 2025? Então, o que você está fazendo hoje para isso? Ah, a gente está fazendo plano que converse com mulheres. Tudo bem, mas se não conversar com os homens, não adianta. Seu plano vai para o buraco. Entendeu? Ah, mas tá, então eu preciso falar com homens. Que tipo de coisa vocês estão fazendo? Ah, é cartilha, é treinamento, tem um monte de outras coisas. E outra coisa, vocês estão escutando o que os homens estão a fim de escutar? Então, assim, o que a gente tem que fazer de forma educada, né, assim, mas é realmente gerar provocação. O meu papel dentro das empresas é ser um provocador. Lógico que eu não quero ser um provocador irresponsável, né, um cara que só cria o caos, não sou coringa do bar. Mas é gerar uma provocação na sociedade civil, nas empresas e no poder público sobre essa temática que ela é mais do que importante, ela é fundamental. E para ela ser fundamental, ela precisa de um plano de ação com início, meio e fim. Porque senão a gente Nossa, vai perfeito. porque senão a gente vai daqui a 10 anos, de novo, vai eu e você fazer uma live, e a gente vai falar, putz, essa temática, olha, ela tá super importante ainda, né? Mas ainda tem homem que não é pai, tem mulheres sobrecarregadas, não conseguindo crescer na carreira porque os homens não os apoiam, sabe assim? A gente vai ficar nessa coisa, sabe? Como outras temáticas, como temática racial, temática LGBTI+. Enquanto não tiver um plano de ação onde realmente gere resultados, a gente vai ficar só nas Eu lives. acho que você está trazendo aqui o tornar fundamental. Acho que a pandemia trouxe escancarou isso e colocou aqui assim em xeque muito das relações. As lideranças estão realmente buscando solucionar dores não imagináveis, que é esse retorno, os filhos, os pais, como faz nesse movimento todo. As mães continuam sendo sobrecarregadas, a gente sabe de tudo isso, né, desses dados horríveis de violência doméstica, de mulheres, enfim. E de fato, acho que esse plano de ação que você está trazendo, ele passa muito pelo pertencimento, pela escuta, e como a gente escuta e faz uma sessão colaborativa com essas pessoas, quem são esses embaixadores, quem são esses sponsors, quem são as pessoas que a gente vai colocar para perto dentro da empresa, né? Que vai assumir um cronograma, que áreas vão estar envolvidas, budget, né? A gente precisa olhar para tudo isso. Porque não tem como você falar de transformação e falar, não, eu só tenho para fazer um evento de... Tá, a gente vai fazer os eventos, aí aqui o Rafael me perguntou se há filhos, os homens falam, sim, a gente tem, inclusive o For Daddy, a gente está fazendo várias coisas para dar esse espaço, justamente porque a gente acredita que precisa que os homens falem com homens, né? A gente não quer ocupar esse lugar, não é nosso esse lugar, mas enquanto especialista de parentalidade, eu penso que eu tenho lugar para falar com homens, né? Porque senão a gente também fica, eu não posso falar sobre parentalidade para homens, não, eu posso, não posso falar numa roda de conversa homem com homem, eu acho que sim, acho que é uma outra conversa. Mas enquanto especialista de parentalidade, inteligência emocional e toda a história que eu tenho para trazer, eu super me sinto apta para falar com os homens. E aí agora, como é que a gente faz todas essas mudanças? É que tá aí a pergunta de 1 milhão,
que eu gosto muito da sua ideia do plano de ação, mas a gente sabe que às vezes a empresa vem com uma urgência, com uma demanda, e mesmo assim, a gente não pode descartar que um compromisso declarado, que uma empresa que mostra que está fazendo isso, já é um pequeno mini passo no sentido dessa desconstrução milenar que você está trazendo aqui, né? É melhor fazer do que não fazer nada. Assim, eu vejo com bons olhos, assim, eu vejo o futuro com bastante Otimismo. otimismo. Eu ia citar a música do Lulu Santos, né? Tem uma música que fala isso. Porque, assim, a gente também está falando que, assim, de lideranças, né? Se a gente pega os principais cargos de liderança, eles são feitos por homens que têm uma determinada idade, têm uma determinada construção social. Então, assim, quando você pegar essa geração de homens já mais desconstruídos e que tem uma outra forma de performar essa masculinidade, também galgando esses cargos de liderança, porque eles vão galgar, não tem como, né? E junto com mulheres também assumindo cargos de liderança, tanto no setor privado quanto no setor público, você vai vendo que essa desconstrução vai acontecendo, né? Como eu falei, é difícil você colocar algumas coisas na cabeça, talvez, de um grupo de conselheiros de uma empresa, onde são todos homens de 70 anos, né? Assim, mas quando o próprio rejuvenescimento acontecer nesse setor de liderança, né? Mais uma vez, com uma diversidade de recortes, de gênero, de sociais e de raça, eu acho que essa temática ela vai, de forma orgânica, ela já vai crescer. Né? Eu vejo com muito otimismo. Eu acho que a nossa pauta, de forma orgânica, ela vai crescer, porque eu acho que isso não tem mais volta. Falar sobre paternidade, falar sobre maternidade, falar sobre igualdade de gênero e outras coisas, e outras questões sociais, não tem mais volta. Não tem mais volta. A questão é que está indo, está crescendo, mas não está crescendo na velocidade que a gente acha que seria saudável para o planeta. Porque a gente não pode agora, em 2020, ainda ter só 3% de representação política das mulheres no Brasil, sabe assim? Você não pode ter ainda empresas que têm 98% da sua carga de lideranças de homens, ou de homens brancos, né? Então, assim, enquanto não houver essa miscigenação de raça e de gênero, a gente, e ainda de forma muito demorada, por isso que eu acho que o papel das empresas e do poder público é tão importante. Porque é eles que têm o poder econômico de influenciar e de gerar novos hábitos e costumes. Entendeu? Mais uma vez, é igual quando eu vou falar de uma coisa muito simbólica, por exemplo, como você acabou de falar, benefícios para mães e não benefícios para pais. Então, assim, então ter berçário na sua empresa só para mãe, sabe assim, é igual a gente tem em pleno 2018, a gente conseguiu aprovar uma legislação que bota fraldários no banheiro masculino. Então, olha que engraçado. Então, assim, até 2018, o nosso país dizia para um homem que é filho de uma menina que ele não pode sair de casa sozinho, sem uma outra mulher. Porque se caso ela precisar ir no banheiro, ele não pode levar a própria filha no banheiro. Você entendeu? Então, assim, há muitas coisas que impedem eu o não homem... só entendi, como eu vivi isso na prática mesmo. Isso, verdade. Então, assim, todos os dias a gente recebe de forma invisível e muito sutil pequenas mensagens. E, mais uma vez, não é só por legislações antigas ou políticas internas privadas antigas. Eu estou falando de campanhas publicitárias. Eu vou falar uma coisa para você. O ano passado, uma grande empresa de produtos de higiene íntimo de crianças nos Estados Unidos solta a seguinte campanha publicitária nos Estados Unidos. Essa campanha ficou 3 dias no ar só. O nome da campanha era Boa Sorte, Filho. Já começa errado, né? A campanha é uma campanha de agosto e olha a campanha publicitária. Era um grupo de mulheres, pegava os seus filhos, entregava para os pais e elas iam tirar um dia de descanso. Elas iam tirar. E os homens faziam as maiores barbaridades naquele dia. Aí o que aconteceu? Um grupo de homens nos Estados Unidos fez uma campanha de abaixo-assinado eletrônico e tirou a campanha dizendo, a empresa fulana de tal, não vou citar a marca aqui, nós somos pais, não idiotas,
Essa campanha ficou no ar 3 dias. Aí eu fico imaginando. Imagina o diretor de marketing que aprova um budget milionário de Milionário. dólares em pleno 2019, Camila. Você Não dá. entendeu? E sabe por que dá tudo errado? Primeiro porque homens que não se colocam, que não se veem naquele lugar se sentem ofendidos, né? Como eu, como muitos homens se sentiram ofendidos. Ou então homens que não enxergam isso, acham que é isso mesmo. Fala, putz, não dá para eu ficar sozinho um dia com meu filho. Então, assim, esses vieses são muito perigosos, são muito sutis. Como eu falei, tá na novela, E a tá no gente, filme. enquanto mulher, também, né? Porque daí a gente quer ficar desmerecendo que o cara trocou a menina errada, pôs a roupa errada. E aí eu vou falar do lugar de criança. Para criança é maravilhoso ter estilos de liderança diverso. A gente fala tanto sobre diversidade, a gente fala tanto sobre ter uma liderança diversa em casa. Se ela tem a experiência de ter um pai, uma mãe, 2 pais, 2 mães, qualquer configuração, 2 adultos, o avô, a tia, 2 adultos responsáveis, para ela é tão bom ela se relacionar ao vínculo e ela aprender que tem maneiras de liderar, maneiras de dar ordens, maneiras de pedir as coisas. Então, assim, é um ganho para todo mundo. A gente precisa estar muito atento. Eu estou preocupada com a nossa hora, mas essa é uma conversa que podia ficar dias aqui falando. E eu tô, assim, acho que é uma coisa que a gente queria trazer, é um alerta para que todos nós se perceba nesse lugar de transformar, de não aceitar que as dicas venham só para as mulheres, que os benefícios venham só para as mulheres, para a gente ter atenta que os homens têm um lugar de fala com eles, que a gente precisa ir transformando e dando esses espaços. Então, eu acho que é quase uma live de atenção, assim, para todo mundo despertar esse olhar um pouco. E o olhar de que é um convite para a gente se transformar à chegada dos nossos filhos, né? E se transformar em pessoas melhores, não pessoas perfeitas, mas pessoas melhores, que a gente revisite as nossas histórias, os nossos inconscientes e nossos medos, para que a gente vá tornando essa humanidade aí melhor, né? Então, eu também sou muito otimista, também acredito muito num lugar melhor e queria te agradecer perguntando o que você coloca no seu currículo com a chegada do Vini. Não posso deixar essa pergunta passar. E... eu coloco o meu filho super no meu currículo. E te agradecer se você quer indicar alguma coisa antes de terminar essa conversa aqui. E muito obrigada pela sua hora. Tá. Não, assim, como eu falei, assim, se eu sou o que sou e faço o que faço, é graças ao Vini. Então, coloco o meu filho no meu currículo com muito orgulho. E peço para vocês conhecerem a Forded, visitem a gente, conheçam a gente, sigam a gente. E se for para a gente encerrar a nossa live, assim, o que eu queria dizer para todo mundo é não cair nessa armadilha do gênero mesmo, assim, sabe? O papel de cuidador, né, cuidar de uma criança, não tem nada a ver com gênero. Qualquer adulto, ser humano, pode aprender a cuidar de um outro ser humano. Né? Por isso que tem uma querida frase, ditado africano, que fala que você precisa de toda uma aldeia para se criar uma criança. Né? Então, e eu também, uma outra frase que eu gosto muito do Paulo Freire, que faz todo sentido para mim e eu levo como pai, é que quando nasce uma criança, também nasce um professor. Porque a gente aprende ensinando e ensina aprendendo. Então, não se sinta obrigado que você tem que ensinar tudo para o seu filho. Permita um pouco, porque ele vai ter muito para te ensinar também. Eu acho que isso é o que a gente pode fazer. Assim, não cair na armadilha do gênero. Não há nada na biologia que impeça o homem de cuidar. O cuidado, ele é uma construção social e ele é aprendível, né? Se existe essa palavra, ele pode ser aprendido pelas pessoas. E é isso. Sigam a gente. Leva essas temáticas para dentro das suas casas, para dentro das famílias e para dentro das empresas. Isso é fundamental. Total. Aproveita a data comemorativa, que não é só na data, mas de fato a gente sabe que fica mais sensível, então aqui vamos falar sobre esse assunto. E esse livro que eu indico, ele fala também sobre isso que você trouxe da lição dos filhos, tá? Então ele fala que a gente não devia rotular as crianças porque elas nos ensinam, não só a questão do rótulo de não usar a palavra filhos para tratar mal a criança, porque ela merece menos respeito do que qualquer outra pessoa, e também não rotular que ela não tem nada para te ensinar, porque todas as pessoas, todos os seres humanos têm algo
que pode nos ensinar, e quando a gente vai para uma conversa nesse lugar, a gente aprende mais. Então, eu queria te agradecer, porque eu aprendo muito com você, eu gosto muito de te ouvir, e muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Eu que Obrigada agradeço, por quem novamente. ficou com a gente aqui essa hora toda, a gente sabe que tá aí um monte de coisa acontecendo, e sejam bem-vindos, e a gente vai continuar essa conversa. Deixem dúvidas, perguntas, mandem suas histórias, críticas, comentários, sugestões, temas, tudo, a gente tá aqui para construir isso juntos também, tá bom? Um beijo, muito obrigada, boa noite. Tchau, Obrigada, tchau. Lei, até a próxima. Tchau.